Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal sobre educação com informações aqui direto de Brasília. E esse programa só existe porque ele conta com o apoio de alguns parceiros e, claro, com você que nos acompanha aqui todas as semanas. Mas dos nossos parceiros, eu quero destacar aqui a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos também o apoio da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal. Temos ainda o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Temos ainda o apoio do PROIFES Federação, Federação do Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. E também contamos com a parceria muito importante do SEBRAE, que se somou com a gente aqui. Inclusive, agora você fica com o vídeo do SEBRAE para saber o que eles estão aprontando. Para lembrar você que comprar dos pequenos negócios é melhor para todo mundo, o Sebrae precisava de alguém famoso. E é por isso que eu tô aqui, com o Jonathan. Ninguém é mais famoso que ele por aqui. Eu sou fã. Aliás, o Jonathan não tem cliente, ele tem fã-clube. É fã de corte na régua, bigodão, tupete, de tudo quanto é jeito. Me conta o segredo desses cortes aí. Nem pensar que ia ter mais fã do que eu. E você, é fã de qual pequeno negócio? Então é isso, esse é o vídeo do Sebrae. E hoje, nesse programa, já quase que aí a caminho do Natal, eu recebo pela segunda vez aqui no programa para conversar com a gente o presidente da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o Heleno Araújo, que também é do Fórum Nacional de Educação, que também é do Conselho Nacional de Educação, e vai conversar com a gente hoje mais para prestar contas das atividades dessas entidades todas nas quais ele atua aí ao longo do ano. Você sabe, o Heleno já esteve aqui com a gente, inclusive, se você não viu a primeira entrevista com ele, vai lá, é o episódio número 77, está aqui disponível, você pode acessar, e aí o Heleno vai falar nesse programa um pouco mais sobre a vida dele, como que se deu a aproximação dele com a atuação sindical, enfim, você vai ficar sabendo tudo sobre a vida desse pernambucano que atua aí no Brasil todo, e agora já com presença internacional, inclusive, falando sobre educação. E hoje o que a gente vai fazer é isso, a gente vai fazer um balanço aqui das ações que o Heleno desenvolveu pelas entidades que ele representa ao longo do ano. Portanto, Heleno, seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Eu que agradeço, Francisco, é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente dialogar e falar do tema tão gostoso e tão importante para todo mundo, né, que é a educação pública. É isso aí. Então a gente começa logo falando do mês de janeiro, né? Janeiro foi um mês muito importante porque aconteceu a Conferência Nacional de Educação, a CONAE 2024. A CONAE que era para ter acontecido antes, não aconteceu, e aí aconteceu a etapa final aqui em Brasília, no finalzinho de janeiro desse ano de 2024. E quem estava na coordenação da CONAE era exatamente o Heleno, pelo Fórum Nacional de Educação. Heleno, como é que foi a CONAE 2024? Olha, foi fantástica, né? Fantástica porque nós conseguimos, em 9 meses, realizar uma edição extraordinária da Conferência Nacional de Educação. A decisão que tomamos no Fórum Nacional de Educação foi em maio de 2023. Realizamos etapas municipais, mais de 4.600 municípios participaram desse processo, todos os estados, o Distrito Federal, e culminamos com a etapa nacional em janeiro, onde tivemos a oportunidade de apreciar mais de 8.600 emendas que foram feitas ao documento referência e, a partir dessas emendas, a produção de um documento final na plenária final. Esse documento final, todo trabalhado na perspectiva de avaliar o atual Plano Nacional de Educação e apontar propostas para o futuro Plano Nacional de Educação. Então, um instrumento necessário e importante, porque é aquilo que a gente sempre defende e diz. Iniciou o debate sobre a política educacional na base, no município, onde a escola está inserida, onde o Instituto Federal está inserido, as universidades, é ali onde nós atuamos. E foi ali que começou o debate sobre esse documento, produzindo esse documento final em Brasília, em janeiro de 2024. Pois é, e aí a gente já vai para fevereiro, que foi exatamente quando aconteceu o ato ali solene de entrega desse relatório final da CONAE ao ministro da Educação, que a partir daí com a sua equipe vai
elaborar ali o texto que vem a ser depois o Plano Nacional de Educação. Mas eu estava lá, inclusive, nessa solenidade, quando vocês entregaram esse documento para o ministro da Educação. Então, fala desse momento ali de fevereiro, essa entrega do relatório final da CONAI ao ministro da Educação. Não, 15 de fevereiro, né? Esse momento importante que marca, né, o que nós defendemos como governo democrático e popular. O governo do presidente Lula trouxe, com a criação do Fórum Nacional da Educação em 2010, no final do seu segundo mandato, uma reivindicação histórica do movimento educacional brasileiro. O Fórum de Educação é um espaço de debate, de discussão, de propostas. Ele não se confunde com o papel do Conselho, ele não se confunde com o papel do Ministério da Educação, do Poder Executivo, mas é um espaço de trazer à tona aquilo que é demandado de quem está dentro do local de trabalho no dia a dia. E trabalhar isso com a conferência e sistematizar em um documento é uma coisa fantástica. E aí, dia 15, teve esse momento que é o auge do processo. É você entregar ao ministro da Educação, está aqui, o que as trabalhadoras, os trabalhadores, estudantes, pais, mães, conselheiros de educação, dirigentes educacionais, entidades dos setores que defendem a educação estão propondo para que o Ministério da Educação produza um projeto de lei que vai pensar a educação nos próximos 10 anos. Então, foi um momento fantástico, a culminância de todo esse trabalho coletivo que nós desenvolvemos no Fórum Nacional de Educação. Muito bem, e aí foi então fevereiro. Em março, aí com a volta já das atividades ali no Congresso Nacional, a CNTE ocupa um espaço muito importante, porque você que nos acompanha aqui sabe que a CNTE tem uma presença muito forte no Congresso Nacional, seja nas audiências públicas, nos seminários, enfim, nos diferentes eventos que acontecem ali. Então, Heleno, em março vocês estavam lá participando de audiências públicas, já discutindo, não é, o Plano Nacional de Educação a partir do relatório que foi apresentado ao ministro. Fala então dessa experiência, dessa presença da CNTE no Congresso Nacional. Nós temos aqui o costume no Brasil, né, dizer que tudo acontece depois do Carnaval, né? Esse ano foi diferente, a CONAI aconteceu antes, fez toda uma mobilização, fez essa culminância, e em março você entra na pauta também importante. Uma pauta que ficamos afastados delas desde 2016. De 2016 até 2022, né, nós não tínhamos esse espaço de audiências públicas na Câmara, no Senado, né, em reuniões permanentes com o Ministério da Educação, com suas diversas secretarias. Então, você voltou assim àquela pauta que em 2023 já tinha acontecido e reforça também em 2024. Diversas audiências públicas em todos os temas educacionais, diversas reuniões com comissões criadas dentro do Ministério da Educação, ou seja, é uma retomada, né, da participação das entidades e a CNTE também nesse processo, debatendo a política educacional. E o retorno também da agenda internacional. A CNTE teve a oportunidade de apresentar um trabalho no congresso que aconteceu em Miami sobre educação comparada, né, o que acontece em cada país. Né, tivemos a oportunidade também, a convite da entidade educacional da França, de participar do evento do congresso deles, levar a posição do Brasil, através também da CNTE. Então, foi de fato um retorno para a pauta interna de debates e para a pauta externa que nós, né, tanto CNTE quanto PROIFES e a CONTEE, temos devido à nossa filiação à Internacional da Educação. Pois é, olha aí, já começou a participação internacional, mas aí a gente chega em abril, e em abril aconteceu uma coisa muito importante, até peguei aqui a colinha para não errar de jeito nenhum aqui no que aconteceu em abril. Foi a 25ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, que é organizada pela CNTE. E teve ainda a Conferência Regional da Internacional da Educação para a América Latina, que aconteceu na Costa Rica. Então fala sobre esses dois eventos. Isso, são 25 anos, né, desde a criação da Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Qual o objetivo da semana? É dialogar com toda a população. Né? Muitas vezes nós temos certos opositores e o pessoal, tanto da direita quanto neoliberais, né, que só pensam em privatizar a escola pública, que diz o seguinte: olha, é um absurdo essa parceria entre estudantes, entre pais, com os trabalhadores organizados em sindicato. Não tem nada de absurdo, né? Somos dos mesmos segmentos. Então, a semana tem esse objetivo, é o diálogo dos trabalhadores, dos estudantes, pais, mães, né? Daquelas pessoas que estão na escola,
e dizer, olha, a escola pública é muito importante para as nossas vidas. Então eu defendo a escola pública e ao defender a escola pública eu quero promover o que é que a escola pública traz para a sociedade. Então é o espaço que a gente tem para esse diálogo permanente. Defender e promover a escola pública como direito nosso, né, como dever do Estado, e isso traz para a gente essa adesão, esse apoio que nós temos da população como um todo. Qualquer projeto que ataca professores, que ataca profissionais da educação, nós temos uma rejeição por parte da sociedade, com a cobrança do deputado. Deputado, né? Foi assim que nós conquistamos o Fundeb permanente em 2020, né, com essa mobilização, com esse envolvimento. Então isso é muito importante. E nesse mesmo mês também, a continuidade dessa ação internacional, né, das nossas entidades, né, CNTE, como eu falei, CONTEA e PROIFES, porque nós participamos da Conferência Regional da Internacional da Educação para a América Latina, que é a conferência que elege as novas diretorias, novas pessoas para compor. Nesse ano nós tivemos a transição, né, o Hugo Iaski, da CETERA, foi substituído pela Sônia Alesso, que é também da CETERA, como agora a presidenta da Internacional da Educação para a América Latina. A Fátima Silva, que era a nossa vice-presidenta aqui da região, foi substituída pelo companheiro Roberto Leão, né, que é da CNTE e está fazendo a vice-presidência, e isso tudo combinado entre nós nessa transição de direção para continuar o trabalho. E a conferência ela tem o objetivo de preparar a intervenção da América Latina para o Congresso da Internacional da Educação. Muito bem. E aí chegamos no mês de maio, e no mês de maio aconteceu uma coisa muito importante aqui em Brasília, que na verdade trabalhadores do Brasil inteiro, trabalhadores e trabalhadoras, e com uma força muito presente ali, muito forte, da CNTE, portanto, dos trabalhadores da educação, a Marcha da Classe Trabalhadora Brasília. Fala pra gente, eu te vi, você estava em cima do caminhão lá e comandou a marcha. O que significou aquela marcha para vocês da CNTE, para os trabalhadores da educação? Olha, foi uma marcha surpreendente, né? Surpreendente porque nós planejamos o ano passado, 2023, fazer a marcha da educação na semana de abril. E aí chegamos ao acordo de não realizar e fazer conjuntamente a marcha da classe trabalhadora. E aí tivemos todo um trabalho, todo um envolvimento para consolidar aquele momento. E conseguimos, né? Então, no dia 22 de maio, conseguimos ocupar Brasília. E como você falou muito bem, Francisco, eu estava em cima do trio, em cima do carro de som, e fiquei encantado com a multidão. Quer dizer, a gente tinha a expectativa de uma marcha com um número que superou, né? Então, eu no carro de som olhava para frente, vi o carro estava muito longe, olha que eu caminhei até lá na frente, voltei até chegar no carro de som, passei por muita gente. Quando eu subi no carro, que eu olhei para trás, ainda tinha uma multidão participando. Então, a marcha em defesa dos direitos da classe trabalhadora, uma marcha para dizer que a classe trabalhadora é sim digna de direitos, né? A educação, a saúde, a habitação, a moradia, a políticas públicas como dever do Estado. Então, a marcha da classe trabalhadora diz o seguinte, olha, o Estado brasileiro tem que cuidar das pessoas, tem que cuidar do seu povo. Então, basta de privatização. A privatização que foi feita, por exemplo, na energia em São Paulo, ao estrago que está fazendo. A privatização que é feita nos meios de telecomunicações, o estrago que fez e o aumento de tarifas. Então, privatizar, né, serviços públicos não é um bom negócio. Privatizar a escola pública não é possível. Por isso estamos aqui, ó, não venda a minha escola. Estamos enfrentando o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. E olha que a comunidade escolar já derrotou o governo do Paraná nesse sentido. Então a marcha tinha esse objetivo, de mobilizar o povo brasileiro para dizer que o Estado tem que cuidar de nós. E basta, chega de privatizações. Heleno, e para 2025, é a previsão de organização de uma nova marcha? Isso tende a entrar no calendário das entidades como uma atividade anual? É essa a previsão? Com certeza, né? Ontem ainda já tivemos a reunião da direção nacional da CUT, né, entidade que nós somos filiados, né? CNTE, por isso também tem a filiação, e já o nosso presidente já anunciou, né, a perspectiva de uma ação na semana de maio, não é só um dia do trabalhador, mas uma semana de atividade que com certeza há a previsão também de mais uma marcha em Brasília. E assim chegamos então ao mês de junho, e aí o Heleno nordestino, eu também, aí a gente gosta das festas juninas e elas predominam no Nordeste, mas se você acha que o Heleno foi só para curtir as festas juninas lá de Pernambuco, está muito enganado. Aconteceu aqui em Brasília, no mês de junho,
o seminário organizado pela Frente Nacional em Defesa do PNE, que avalia a implementação do Plano Nacional de Educação. E a CNTE estava lá e o Heleno estava também nesse seminário, falando ali com o Brasil inteiro, ajudando nessa avaliação. Como é que foi aquele momento, Heleno? Muito importante, né? Acho que a frente parlamentar, presidida pelo deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, ele teve um compromisso muito forte. A lei do Plano Nacional de Educação coloca que o Ministério da Educação, o Fórum Nacional de Educação, a Comissão de Educação da Câmara, a Comissão de Educação do Senado, né, e o Conselho Nacional de Educação têm a responsabilidade de avaliar, monitorar e acompanhar a implementação do Plano Nacional de Educação. Então, dessas entidades, a única que teve um compromisso de avaliar todo o processo, né, foi o MEC, através do INEP, que produziu a cada 2 anos um relatório de monitoramento, e com base nesse relatório, a Comissão de Educação da Câmara, né, presidida aí essa frente pelo Pedro Kizai, realizou 10 seminários. A cada ano do PNE teve um seminário, justamente no mês de junho. Por quê? Porque justamente 24 de junho, no pleno de São João, nós tivemos a lei aprovada, e no mês de junho foi realizado 10 seminários, a cada ano um seminário, e esse último, né, desse ano, ele inovou. Ele fez uma sequência do mês inteiro. Então, todo dia, um dia por semana, tinha um tema específico, com várias exposições, fazendo uma avaliação, monitoramento e identificando por que as metas não foram implementadas. Então, foi um mês também intenso e dividimos aí essas audiências, esse seminário, com um forrozinho pé de serra, também que não vale a pena muito, né? Todo mundo dançar e curtir. É isso aí, tem que lutar, mas também tem que se divertir, tem que se alegrar, tem que celebrar. Mas aí chega no mês de julho, e mês de julho, como a gente sabe, né, chega as férias, mas nem todo mundo tem férias do mesmo jeito. O pessoal da CNTE estava presente na Argentina, no Congresso Internacional da Internacional da Educação, que escolheu ali, como a Heleno falou, já novos dirigentes. E sabe o que aconteceu então nesse evento? Bom, nesse evento, o Heleno vai dizer o que aconteceu. Isso, aí chegamos no 10º, né, Congresso da Internacional da Educação. É um congresso que acontece por continentes. Então, agora foi no continente, né, americano e de Buenos Aires. Só volta daqui a 30 anos para cá novamente. Então, foi um momento importante para nós, né, nesse processo. E também é um congresso que, além de definir as resoluções políticas para que a diretoria atue durante os próximos 5 anos, que aí nós tivemos também o aumento do mandato, que era de 4 anos, passou a ser de 5 anos, e tivemos também renovação no processo de presidência, né? Nós tivemos a nossa presidente Susan, que estava já no 2º mandato, que saiu, Maguena, que é da África do Sul, assumiu a presidência da Internacional da Educação. Nós conseguimos reeleger o nosso secretário-geral, David Edwards, para mais um mandato, era o 1º mandato, para o 2º mandato, e tivemos aqui para a América Latina uma substituição. O Roberto Leão, que era da CNTE, que era o nosso vice-presidente para a região da América Latina, veio para a regional, e eu assumi essa tarefa da vice-presidência da Internacional da Educação para dar continuidade. É um espaço já ocupado por nós aqui do Brasil, através da CNTE, já ocupado pela América Latina, né, há muitos anos, e dando continuidade a esse processo de luta aí nos próximos 5 anos, cuidando também dessa pauta internacional das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação, integrada com a classe trabalhadora, porque a Internacional da Educação também tem uma inserção muito forte na CSI, a Confederação Sindical Internacional, onde também temos nosso companheiro Lisboa, do CIPRO-DF, também na direção da CSI. Então tem essa integração e essa representação da educação nessas 2 entidades. Então, muito importante, inclusive, esse evento ter acontecido na Argentina, onde a gente sabe, nesse momento, vem sendo implementada uma política de desmonte da educação pública por meio da gestão do anarcocapitalista lá, que se considera assim, né, que é o Javier Milei. Então, até fala pra gente como é que foi essa percepção de vocês em Buenos Aires, no período desse evento, em relação a essas políticas implementadas pelo Milei e como isso está se relacionando com a educação ali. Isso, né, é um momento muito forte, tenso até desde o momento das eleições, e pela postura do presidente Milei, que ficou tenso, né? Tínhamos preocupação com relação a vistos de alguns países que poderiam ser impedidos, né, de entrar, mas conseguimos superar também esse processo. Pensamos que poderia ter uma intervenção
até no espaço que foi contratado lá pela Internacional de Educação para realizar o congresso, mas como era num espaço privado, não tivemos essa intervenção e conseguimos até fazer uma bela manifestação curtinha no intervalo do almoço, girando imagens e fotos de todos os participantes do congresso, numa escadaria, trazendo a mensagem da campanha da Internacional de Educação, que para a escola pública, mais investimento público, que é justamente o contrário que ele está fazendo na Argentina. Ele está mantendo o processo de privatização, tirando dinheiro das universidades, toda a manifestação, dos movimentos estudantil, próprio movimento universitário, atacando a educação básica. Então, aquela perspectiva de colocar a educação como comércio, como mercadoria e privatizando todo o processo é a pauta. E a realização do Congresso lá foi fazer o contraponto a essa ação, também com essa manifestação que nós fizemos lá em Buenos Aires. Então, você que nos acompanha aqui sabe que esse ano o governo tomou ali a atitude de recompor o Conselho Nacional de Educação. E aí as entidades apresentaram nomes, o Ministério apresentou ali a possibilidade das entidades fazerem suas indicações e houve uma série de indicações. Heleno foi um dos indicados e teve o seu nome aprovado e hoje não, em agosto, que daí nós estamos na sequência aqui do nosso ano, em agosto, o Heleno foi então nomeado e tomou posse como Conselheiro Nacional de Educação, o que ele vai explicar para a gente o que significa essa ação. A gente já falou aqui antes sobre a importância do Conselho Nacional de Educação, poderia discorrer sobre isso aqui agora, mas já que temos o conselheiro, Heleno vai explicar para a gente qual a função, quais as funções, na verdade, do Conselho Nacional de Educação e a importância desse nome dele, da presença dele nesse conselho, o que aconteceu em agosto. É isso, Francisco. Eu acho que eu falei lá atrás que o Fórum Nacional da Educação não se confunde com o papel do Conselho Nacional da Educação de normatizar, de regulamentar as legislações, de fazer as orientações aos sistemas de ensino, para as políticas educacionais em nosso país. Ele tem um papel estratégico e importante e tem uma pluralidade de participação, tanto envolvendo a educação básica e a educação superior. Tanto é que assim a sua composição. A Câmara de Educação Básica, a Câmara de Educação Superior, representação do setor público e do setor privado. O que nós tivemos lá em 2016 foi um ataque a essa participação. Nós tínhamos um decreto da presidente Dilma que respeitou as nossas indicações. As nossas entidades tinham indicado o professor Luiz Dourado, tinha indicado a professora Bebel, presidente da POS, para retornar ao Conselho Nacional de Educação, já que tinham participado em momentos anteriores. O decreto da presidente Dilma foi assinado, o nome do professor Luiz Dourado, da professora Bebel constava nesse decreto, mas durante o golpe do governo Temer, esse decreto foi revogado e lá mesmo o ministro Mendonça Filho alterou os nomes. Então, na revogação e no novo decreto que foi apresentado, esses nomes saíram, do professor Luiz Dourado, do professor Bebel, nomes que foram apresentados estavam muito ligados ao setor privado, tirando a perspectiva da participação da educação pública. Aí ficamos lá na resistência com a professora Márcia Ângela e a professora Malvina, que cumpriram seu mandato de mais 2 anos. Indicamos o nome delas para a renovação em 2018 e elas não renovaram, não foram aceitas. Então, teve um processo de tirada e, dizendo assim, quase de privatização do espaço do Conselho, porque estava muito voltado à representação do setor privado. Durante o governo Bolsonaro, a situação piorou. Nós não tínhamos nenhuma representação da educação básica lá. Se tinha, era privada, pública não tinha. Então, essa mudança de governo que nós tivemos e essa mobilização que as nossas entidades fizeram para colocar nomes de renovação foi muito importante. O meu nome foi indicado por 14 entidades nacionais, o PROIF estava no meio, a CNTE, e a nossa mobilização, nosso movimento, fez com que tivesse essa representação. Então, das 8 renovações que teria a Câmara de Educação Básica, apenas uma não podia renovar. Então, 7 poderiam renovar o mandato, mas os 8 saíram. Então, teve uma renovação completa nesse processo, trazendo a interpretação da educação técnica e profissional, da educação superior, da educação básica. Então, teve uma pluralidade. Quilombolas presentes também nesse processo. Faltou ainda, indígenas participando,
pessoal ribeirinho. Então, falta ampliar essa participação. São 12, né? Um é nato, que é o secretário da Educação Básica, 11 são indicados, então não deu todos nesses 11 aí nesse processo, mas tivemos uma renovação muito importante. E essa renovação trouxe uma energia, uma dinâmica diferente, até porque temos um governo que apoia nos espaços colegiados, nos espaços do Conselho. Então, o presidente interino, o André, ele conseguiu uma reconstrução do Conselho, está lá fazendo uma reforma intensa, o Conselho estava quase que abandonado, a estrutura do Conselho abandonada, vamos dizer, caindo aos pedaços. Então, nessa transição de presidente, o André conseguiu, com o ministro Camilo de Santana, a reforma do prédio, todo um processo de estrutura que está ficando bonito e organizado, atualizando, né, os equipamentos também, que é muito importante, e agora com a presidência do César Calegari também, que foi apoiado também pelo Ministério da Educação e teve o voto unânime do Conselho, estamos tocando a questão das políticas. Conseguimos, nesse curto espaço de tempo, já cuidar das diretrizes para o ensino médio, as diretrizes operacionais. Agora, em janeiro, vamos aprovar também a diretriz para a educação de jovens e adultos. Então, uma dinâmica muito intensa, com a participação efetiva, né, das secretarias do Ministério da Educação, a SEB, SECADI, dentro da Câmara de Educação Básica, a CESU na superior. Então, é isso, é um governo que entende que é importante que os espaços de conselhos sejam, de fato, ouvidos. E o Conselho tem esse papel, é conselho. Ele tem que aconselhar, propor e indicar ao ministro da Educação melhores caminhos para a educação em nosso país, tanto pública, privada, básica, superior e profissional. E o Conselho voltou a ter esse papel fundamental e importante. Por isso foi um momento estratégico e importante para nós. Muito bom. E aí chegamos a setembro. Em setembro aconteceu uma coisa muito importante, porque assim, a gente sabe que infelizmente no Brasil nem todos os estados e municípios cumprem ainda, né, com a política do Piso Nacional do Magistério. E isso é preocupante, porque afinal de contas, se você não valoriza o profissional da educação naquilo que ele merece, e esse reconhecimento se dá também e, sobretudo, pela remuneração, e a gente sabe que muitos ainda não fazem, mas existe um fórum que se reúne anualmente para discutir essa questão da implementação do Piso Nacional do Magistério. E essa reunião aconteceu em setembro, e aí você está acompanhando que todo mês aqui tem ações importantes, a gente colocou aqui as mais relevantes, e o Heleno vai falar para a gente, então, sobre essa reunião do fórum que discute a implementação do Piso Nacional do Magistério. Outro dado importante para a nossa mobilização, nossa reivindicação e conquista na lei. Por quê? Porque esse fórum é fruto da meta 17 da Lei do Plano Nacional de Educação 2014. A estratégia 17.1 cria um fórum permanente de acompanhamento do piso do magistério, formado pelo MEC, CNTE, CONSED e Undime. As reuniões aconteceram em 2015, 2016 foram muito truculentas. Durante o governo Bolsonaro, nenhuma reunião, e retomamos em 2023. Então, em janeiro fizemos uma reunião e a segunda, essa em setembro, sobre esse acompanhamento, onde estamos discutindo o aprimoramento da lei do piso e a perspectiva de trabalhar aquilo que nós conquistamos em 2007, que é um piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação, os funcionários da educação e professores, todos da educação básica, com direito ao piso, para que essa política de valorização seja implementada e aí tenhamos na escola um quadro funcional completo, concursado, valorizado, para mudar a realidade da educação básica brasileira. E o fórum é esse espaço de discussão e de construção de política. E isso é muito importante. Pois é, e em outubro aí acontece um evento de caráter internacional lá em Fortaleza, que é a reunião das entidades sindicais relacionadas com a educação dos países da comunidade de língua portuguesa. Foi uma reunião muito importante, um evento importante, porque ele, em certa medida, dá para nivelar ali o que está acontecendo nesses países que falam esse nosso belo idioma. E Heleno estava lá, então fala para a gente como é que foi essa reunião em Fortaleza. Muito importante, por quê? Primeiro, porque marcou os 25 anos de existência da Confederação Sindical Educação dos Países de Língua Portuguesa. Nós fazemos parte da direção executiva secretariado dessa confederação, PROIFES, CONTE e CNTE. Nós três atuamos junto com outras entidades desse país e ligamos esse seminário de aniversário, de comemoração, ao G20 Social da Educação. Então, o G20 estava acontecendo da educação, a reunião dos ministros da educação em Fortaleza, e fizemos um seminário paralelo ao G20
produzindo, né, um documento, que é a Carta de Fortaleza, muito importante para anunciar as nossas posições, né, tanto dos países que compõem o G20, tínhamos a presença lá da Alemanha junto conosco, África do Sul, de Bruxelas, né, da Bélgica também tinha integrantes participando, então foi um seminário internacional onde tivemos condições de dizer, olha, o que se tem de levantamento das Nações Unidas com relação ao direito à educação. E na carta nós apontamos mais de 270 milhões de crianças e adolescentes que não têm acesso à escola, mais de 800 milhões de pessoas adultas analfabetas, maioria sendo mulheres, e mais de 44 milhões, né, de professores faltando no sistema de ensino no mundo inteiro, a escassez de professores. Então nós denunciamos isso na nossa carta, mas também apontamos as nossas propostas, as nossas reivindicações. Essa carta saiu na língua portuguesa, inglês e espanhola, distribuímos no mês seguinte, que vamos falar do G20 Social, e também estamos entregando essa carta em todos os governos dos 174 países que a Internacional da Educação tem relacionamento, tem entidades filiadas, e em todos os consulados, todas as embaixadas do nosso país. Aqui no Brasil, por exemplo, todas as embaixadas dos países de língua portuguesa, estamos entregando esta carta para que os governos, ao receber essa carta, possam aplicar as políticas que atendam às nossas reivindicações. Pois é, o Heleno fez referência então ao G20 da Educação que aconteceu em Fortaleza no mês de outubro, porque, como você sabe, o Brasil presidiu, né, durante o ano de 2024 o G20. E aí aconteceu, inclusive, em novembro, no Rio de Janeiro, ali a reunião dos chefes de estados, que vai aquela reunião super importante, tudo, que foi precedida por um evento que é a primeira vez que se incorpora ao evento do G20, que é o G20 Social. Isso é uma jabuticaba aí, brasileira, a organização do G20 Social, que as entidades todas puderam, então, se reunir também no Rio de Janeiro, ali dias antes do G20 propriamente dito, da reunião dos chefes de Estado, discutindo os problemas que afetam a sociedade a partir da perspectiva de cada uma dessas entidades. E estava lá a CNTE também, ali juntamente com a CUT e com várias outras entidades dentro desse espaço do G20 Social. Portanto, em outubro a gente teve o G20 da Educação acontecendo em Fortaleza e em novembro, no Rio de Janeiro, ali um pouquinho antes do G20, a gente teve o G20 Social. E o Heleno estava lá e a CNTE estava presente. Então explica para a gente como é que foi esse momento, qual a importância da organização do G20 Social. Olha, mais um momento de organização e estratégia das nossas entidades, né? Nós, quando o G20 Social foi organizado e estruturado, eles abriram inscrições para apresentação de trabalhos, apresentação de temas, né, importantes lá. Então nós juntamos essas nossas entidades no campo da CPLP e fizemos a inscrição desse nosso trabalho. Nosso objetivo era tentar ter um espaço no G20 Social em novembro, no Rio de Janeiro, para apresentar a Carta de Fortaleza de outubro. Foram mais de 800 trabalhos escritos, a metade que foram selecionados, e nós fomos selecionados. Estávamos lá compondo esse espaço de discussão. Tivemos um auditório destinado para nós grande, 2 horas de trabalho que nós realizamos, de 9 às 11 da manhã, com a oportunidade de apresentar o que nós produzimos em outubro, lá em Fortaleza, com relação à Carta de Fortaleza e à política para a educação. Com isso, nós conseguimos anexar esse documento ao G20 oficial. Então, esse documento nosso foi anexado e buscamos trazer a pauta da educação pública para dentro das demandas do G20 Social como tema importante. Então, esses 2 objetivos que nós traçamos para o G20 Social no Rio de Janeiro em novembro, e que os 2 objetivos foram alcançados, graças aí ao compromisso de cada companheiro das nossas entidades, foram compartilhando, um escreveu um projeto, outro escreveu lá na coisa, outro foi dando sugestão. Então, uma coisa compartilhada, construída coletivamente entre nós e que nos levou a alcançar os 2 objetivos. Daí a importância dessa ação coletiva, dessa integração entre nossas entidades. É por isso que mantemos, né, organizado e mobilizado também o Fórum Nacional Popular de Educação, como esse espaço de mobilizar as entidades do nosso campo para fazer uma intervenção na política educacional de forma forte para avançarmos nesses direitos.
E ainda em novembro aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, a primeira reunião que o Heleno participou como vice-presidente mundial da Internacional da Educação para a América Latina. Então, evidentemente, que isso também foi importante para a representação do Brasil, da CNTE, enfim, da educação nesse espaço. O Heleno explica para a gente como é que foi esse momento, essa primeira reunião, como é que foi o contato com essa nova experiência. Maravilha. Foi justamente sair de um ponto para outro, né? Do Rio de Janeiro para Bruxelas, né? Ainda meio receoso da chegada, como seria, mas foi tudo bom, a chegada lá, a recepção maravilhosa, toda a preparação também dos funcionários da Internacional da Educação e o cuidado para com cada um e cada um de nós foi interessante, e a reunião foi bem tranquila, uma reunião extensa, né? Muitos manhã, tarde, e com a atividade de recepção à noite para poder manter esse processo de integração, mas com a segurança também da tradução em língua portuguesa, que possibilita a gente fazer escuta, fazer a fala com tranquilidade. Esta reunião ela teria o papel também de deliberar sobre as resoluções que não foi dado tempo no Congresso de serem deliberadas, então deliberamos as resoluções restantes, de avaliar a direção anterior no processo de avaliar, que eu digo, é de aprovar as contas e o que foi feito da anterior e projetar, fazer o planejamento até 2029 da atual gestão. Então, também a reunião ocorreu de forma tranquila, conseguimos também alcançar todos os objetivos e nos preparando. Essa é uma dinâmica que nós temos reuniões remotas no primeiro semestre e presencial no segundo semestre, e se escala também com reuniões do presidente, do secretário-geral e com os vice-presidentes. Nós somos 5 vice-presidentes, em cada continente um vice-presidente, e esse grupo também se reúne de forma remota para poder manter essa ação de desenvolver aquilo que foi aprovado nas resoluções do Congresso. Então, primeira reunião muito boa, espero que seja assim até 2029. Assim será. E aí chegamos a dezembro, e dezembro não é só festa, né, gente? Até chegar a festa tem que ter muita ralação ainda. E o Heleno participou, então, já agora em dezembro, da reunião do Conselhão, que é aquele conselho ali, que essa reunião foi presidida, inclusive, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, já que o presidente Lula estava aí, como ainda está, né, se recuperando desse problema de saúde que ele teve que se submeter a uma cirurgia, estava em São Paulo. O vice-presidente Geraldo Alckmin coordenou a reunião e o Heleno estava lá. Heleno, e como é que foi essa reunião? Conseguiu conversar com todo mundo? O que está sendo pensado? O que temos aí para 2025, a partir da perspectiva do Conselhão? Foi muito boa, né? Acho que agora, como o próprio presidente Lula fala, né? Teve 2 anos aí plantando e agora tem que começar a colher o que foi plantado. E essa 4ª reunião do Conselhão, que aconteceu agora em dezembro, já trouxe um bocado de colheitas. Eu acho que durante a dinâmica da reunião, além da apresentação dos grupos de trabalho que nós participamos, trazendo o resultado que foi entregue ao vice-presidente Alckmin, já tivemos a assinatura de diversos projetos que destinam recursos para cuidar, né, das políticas públicas. Entre elas, todo o recurso destinado também ao projeto Amazônia, a questão climática que está colocada, a COP30 está para chegar aí o ano que vem em nosso país. Então, todo um processo do CNPq, da CAPES, né, com projetos que têm relação com o nosso da educação, que vai tratar das bolsas e projetos como mais ciência na educação básica, né, a questão de mais mulheres, né, cientistas, que é importante nesse processo, para a educação superior, para os nossos estudantes da pós-graduação, bolsas que vão fortalecer essa questão climática. Então, isso tudo já foi discutido e assinado, né, durante a reunião do Conselhão, que foi muito importante. Além da parte da tarde, que nos dividimos em grupo para organizar a parte futura. Eu participei do grupo do G20 e BRICS, né, porque o Brasil presidiu o G20, passou agora para a África do Sul, mas ano que vem pega a presidência do BRICS. Então, como é que nós vamos atuar também no BRICS Social, que vai acontecer ano que vem? Então, ano que vem, BRICS Social, COP30, que vai exigir a nossa participação. E aí, em dezembro, continuamos na batalha, né, da PEC lá 45, que destina parte dos recursos do Fundeb para investir em educação integral. Ah, mas a educação integral não faz parte da educação básica? Não faz? Faz. Mas o que nós estamos dizendo é que a educação integral é um programa específico do governo Lula. O próprio ministro Camilo Santana falou, tem um repasse de recursos de impostos que vão chegar, e o que nós afirmamos é que o dinheiro do Fundeb tem que ser destinado àquilo que ele está previsto, que nós conquistamos em 2020. Para o programa de educação integral, é um dinheiro extra que tem que vir por parte, como o ministro já anunciou, para poder fortalecer a política.
que da forma como está na PEC 45, o recurso termina ficando apertado para os prefeitos e governadores. Eles vão ter que tirar dinheiro de algum local para poder botar na educação integral. E nós não queremos isso. O que tem já é pouco, se aplica. Para a educação integral, vem mais para poder ajudar os municípios e estados a ter a educação integral no ensino fundamental e a educação integral no ensino médio. Por isso, essa batalha continua. E como o Fundeb foi uma batalha conquistada nas redes sociais, em 2019, como estava na pandemia, é importante que você nos ajude nessa mobilização. Como? Enviando mensagem aos deputados, aos senadores. Não vote na PEC, eu retiro o Fundeb da PEC 45 para poder manter aquilo que nós conquistamos em 2020. Então, começamos o ano com conferência, terminamos o ano com o Fundeb para protegê-lo e avançar e garantir a qualidade na educação básica. Vamos continuar firmes nessa luta. Então, como você viu, nós fizemos aqui, passamos por todos os meses do ano, pinceladas assim das atividades que o Heleno participou, seja pela CNTS, seja pela Internacional da Educação, seja pelo Fórum Nacional de Educação e ainda pelo Conselho, né, que ele integra, o Conselho Nacional de Educação. Passamos aí por todos os meses, é claro que a gente não traz aqui todas as ações que foram desenvolvidas. O Heleno participa, por exemplo, eu estou lá e vejo isso todas as semanas, por exemplo, de uma reunião organizada pela Central Única dos Trabalhadores, que é chamada Reunião das Três Esferas, que é de serviço público municipal, estadual e federal. O Heleno está lá todas as semanas, a gente discute naquele espaço. Então, é isso. Quer falar um pouco sobre essas reuniões, Heleno, da CUT, das Três Esferas? Sim, muito importante, porque esse espaço nós criamos para combater aquela reforma administrativa PEC 32, e nós conseguimos, ela não foi aprovada, e consideramos tão importante a nossa ação conjunta que nós mantivemos toda semana essa reunião e discutindo todas as questões que estão envolvendo o servidor público nas três esferas. E são muitas, né? Tanto no Congresso Nacional quanto na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, as decisões tomadas que impactam na nossa vida enquanto servidor público, e ao impactar na nossa vida como servidor público, tem impacto no atendimento dos serviços públicos. Então atinge também a população em geral. Por isso que é um espaço muito importante e de consolidação, né? De consolidação e de fortalecimento entre as entidades das esferas públicas municipais, né, estaduais e federal, que atuamos juntos dentro do espaço da CUT. Então, é um espaço que queremos preservar e fortalecer a nossa luta em defesa dos serviços públicos. Então é isso, caminhando aqui para o final, agradecer ao Heleno pela presença e certamente ele vai voltar aqui nos anos seguintes, porque a gente vai fazer esse balanço, sempre no final do ano fazer esse balanço de ações. Acho isso muito importante, é uma prestação de contas aí para você que integra essas entidades da atuação dos dirigentes. Afinal de contas, a gente quer dirigentes que sejam atuantes, como o Heleno está demonstrando aqui pela agenda dele, que você viu que não foi exatamente uma agenda leve, uma agenda pesada de muito trabalho, mas que certamente ele faz com muito gosto, porque acredita naquilo que faz. Então, a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Heleno, muito obrigado pela presença mais uma vez. Como eu te disse, você vai estar com a gente aqui no ano que vem, até porque tem muitas pautas aí, muitos pontos que a gente precisa continuar desenvolvendo. Beleza. Felicidades para todos nós, né? Que em 2025 tenhamos muitas lutas e muitas conquistas também. É isso aí, para você um Feliz Natal, tá chegando o Natal, então aproveita com a sua família, passa bem esse Natal e se prepara para um ano novo de muitas realizações aí, com muito trabalho. Tenha certeza que as entidades às quais você está ligado e que te representam vão trabalhar, vão atuar para que você possa ter um ano muito bom. É isso, muito obrigado, até a próxima semana, um grande abraço, até lá.